Sendo assim, penso que estará tudo, não é? Vamos aguardar mais uns minutos para iniciarmos a ordem. Deixem lá ver, a ordem começa com o Carlos Duarte. O Carlos Duarte. Penso que vocês já se conheciam, não é? Penso que toda a gente já se conhece. Já se conhece, não podemos fazer... O Heitor conheço, aqui, já não me recordo, é a Selma? A Selma. Não, é a primeira vez que estamos aqui a partilhar um momento de interação digital. Portanto, a Selma, penso que agora também ajudou, mas a Selma tem estado neste processo como curadora, falta de melhor termo, que é discutirmos, ela encarrega-se de procurar, enfim, os temas para os próximos seminários, não é? E, portanto, se calhar só para nos situarmos, este ciclo de seminários retoma um ciclo de seminários que parou antes do Covid, um pouquinho antes, bastante antes, um ano antes, porque também eu entrei de período sabática e depois, enfim, não se retomou mais, porque tinha como foco um determinado espaço de exposição, que ainda lá está, no Palácio Ceia, mas nós não o temos utilizado. Aliás, o colega Pedro Veiga é que está com esse dossiê nas mãos. Nem sei quando é que voltaremos a utilizar aquele espaço, até porque a pandemia veio alterar toda esta dinâmica e lógica até deste tipo de atividades, não é? Que são sobretudo atividades de partilha de ideias, de partilha também de momentos de criação. Nós tivemos lá algumas sessões com exposições, com aquilo que se chama conversa de artista, não é? Mas também tivemos demonstração de tecnologia. Chegamos a ter empresas que vinham demonstrar tecnologia, obviamente depois de validar se tinham algum interesse para esta área da criatividade, e também o fizemos, não é? E neste momento os seminários vão buscar uma comunidade de cerca de 150, 200 pessoas, mais pessoa, menos pessoa, que se interessam, ou seja alunos, ou são alunos, ou fazem parte da comunidade de doutoramento em Media Arts e tal, ou da própria comunidade in vitro e que se interessam por estas temáticas da multidisciplinaridade, né? E buscar os princípios da transdisciplinaridade da Carta da Rábida, onde a ideia é, enfim, em termos gerais, não excluir nenhum conhecimento. A academia deve se esforçar de forma honesta e procurar toda a forma de conhecimento, mesmo aquele conhecimento não académico, não é? Ou tradicionalmente não académico. Não é? Temos, nesse ponto de vista, o princípio da transdisciplinaridade diz, devemos procurar estudar e dar espaço e palco também a esse tipo de conhecimentos. Claro que depois enverdamos, a alguma altura, no in vitro, pela componente mais artística, naturalmente, não é? Mas, e agora estamos abertos, provavelmente o próximo seminário irá envolver participação do IFAM, que é o Instituto Federal do Amazonas, e com um trabalho que eles estão a fazer no Amazonas muito rico de levar a academia às próprias comunidades indígenas, que é um trabalho absolutamente extraordinário que aquele Instituto está a fazer. Tentar salvaguardar saberes ancestrais que não estão registados, registam-se oralmente, não é? De pai para filho, e mesmo de pai para filho tem que ser o cacique a transmitir ao filho do cacique, para respeitar a tradição. Mas quando o filho do cacique já é estudante de medicina, fica assim um pouco difícil, e existem alguns casos muito interessantes que depois tínhamos nós capacidade de os trazer. Se não for em julho, será nas próximas edições do Seminário em Vídeo. Já estou a abrir um pouco a janela para as próximas sessões, não é? Deixem-me dar as boas-vindas às pessoas que eu conheço, enfim, à Elisa, bem-vinda, também ao Hernando. A Elisa está a comunicar de Lisboa, salve seja, o Hernando está a comunicar da Madeira, não é? Depois temos mais dois participantes que se calhar aproveitámos, apesar disto ser o Miguel Lima. Não sei de onde é que está a comunicar o Miguel Lima, bem-vindo. Bem-vindo, então, muito boa tarde. Eu sou Miguel Lima, eu sou do Porto. Ainda não sou aluno de Media Arte Digital, sou aluno da Universidade Aberta, de uma área um bocadinho diferente que é a gestão.
estou neste momento no mestrado em gestão, mas esta é uma área que eu particularmente gosto desde há muitos anos e que por motivos profissionais tenho mandado um bocadinho longe, digamos assim, mas queria voltar a retomar, se não for nesta sessão, numa próxima, por isso sempre possível vou tentar estar aqui presente. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. E depois a Vanessa Bastos, bem-vinda. Obrigada. Olá, eu venho do Seixal, sou licenciada em Estudos Comparatistas pela Faculdade de Letras de Lisboa, que tem termo deste tema. E pronto. Muito bem, bem-vinda, Vanessa. Depois temos a Lília Oliveira, que não estamos a ver nenhuma imagem, e também a Teresa Oliveira, penso que será a nossa Teresa Oliveira do SIAC. Bem-vindas. Olá, Teresa. Teresa está a falar de Torres Vedras, salvo seja, não é? Exatamente. Torres Vedras, e a Lília poderá dizer da sua justiça, se assim entender. Vamos aguardar mais um bocadinho, mais um minuto ou dois, para depois começarmos com o nosso seminário. Não é? Eu estou comunicado de casa, apesar de ter aqui uma janela bonita, que a Selma me preparou, estou comunicado de casa, portanto é natural que apareça ou alguém estranho à reunião, porque estamos pelo menos 2 pessoas aqui em teletrabalho, mas se aparecer um gato ou assim também a querer espreitar, é natural também, portanto não estranhem. Esta é a parte interessante desta pandemia Covid, é esta informalidade com que nós vamos transformando todas estas formas de comunicação mais formal. O importante é não perdermos o... Felizmente, estava eu a dizer, passou a ser quase normal, já nem ligamos. Já nem ligamos, Carlos, a isso, já nem ligamos a isso. Eu recentemente, Adérito, tivemos um júri no qual o gato do arguente subitamente trapou para os ombros ali a meio da arguição. Eles têm especial curiosidade, não é? Porque vem ali o humano, não é? O seu humano de preferência, preferido, o que é que ele está ali a fazer? E, nomeadamente, eles precisam de atenção e percebem, não é? Depois de meia hora, isso será certamente estudado, não é? No comportamento animal passado um determinado período de tempo, que há qualquer coisa estranha, não é? E, portanto, há que investigar o que é que está a acontecer. O humano está a comunicar por uma janela, aquele objeto com que ele trabalha, de vez em quando, não é? Mas, curiosamente, está há muito tempo a comunicar para essa janela, não é? Portanto, naturalmente, o animal quer saber o que é que se passa, não é? O que é que se passa? Mas está a ter ciúmes para o candidato. Exatamente. Eu diria mais, se calhar o animal quer perceber o que é que está a acontecer com o dono. Exatamente. Algo está-lhe a tirar a atenção, não é? É muito estranho, não é? Há ali uma festa que já não aconteceu, não é? Eu aqui, o gato está no primeiro andar, mas em princípio não virá, né? Mas se acontecer também não será extraordinário. Será algo bastante normal. Muito bem. Continuamos a receber pessoas. Temos a Maria Penacho, é a Teresa. A terceira conferencista. Olá, Teresa, bem-vinda. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Admito que esteja a falar de Beja, não é? Bem-vinda, Teresa. Com 40 graus quase. Não, hoje não está, mas tem uns 36, 37. Pois, Bom dia, boa tarde. Olá, boa tarde. Quem é que fala neste momento? É o Gabriel. Olá, Gabriel, bem-vindo. Este é um de MAD, não é? É mesmo aluno de doutoramento em Média Artes e tal. E depois temos a Rosimária Rocha, que também é nossa aluna, está já numa fase avançada de preparação da tese. E a Sónia Rocha, também se poderá apresentar se assim entender, não é? Pois, Teresa, penso que já conhecerá os outros conferencistas, o professor Carlos Duarte. Não conheço. Doutora Adérito, eu vou lhe dizer. Sim, estamos a ouvi-la. Continuar, sim. Eu vou dizer que eu vou estar numa mesa com os meus professores e não sei como é que isto vai correr, porque, por um lado, ainda me sinto, ao pé de vós, ainda me sinto um pouco
como direi, aluna, porque vou estar com o professor Carlos Duarte, que me ajudou na licenciatura. Ainda por cima conhecem-se. Este mundo é muito pequenino. E eu agora ia apresentar o professor Carlos Duarte como o homem do IAD e do design, não é? Da Escola de Excelência do Design, não é? E o professor Leitor Alvelos, que é o homem da Faculdade de Belas Artes do Porto, não é? E, portanto... Exato, não tivemos na conferência, na primeira conferência Artefacto. Exato. Exatamente. Portanto, isto é realmente tudo muito pequenino, não é? Olá, Susana, bem-vinda. Susana que está a falar de Faro, não é? Certamente, ou de Olhão. O Filipe, que também é nosso aluno de doutoramento, estará a ligar-se neste momento, e o António Araújo, que é o coordenador do Polo do SIAC na Universidade Aberta, o colega António Araújo. Só para refrescar um bocadinho a Teresa Barradas, que está com 30 e não sei quantos graus em Beja, eu estou a falar da Ericeira, que deve estar para aqui à volta dos 17, 18, não mais do que isso. Bom, eu tenho notícias, porque agora também tenho, enfim, uma parte da minha família localizada em Mértola, que já lá tiveram 38, 39, em alguns locais 40 graus. Portanto, mas penso que eles estão habituados em Mértola àquele tipo... É o contrário, está sempre fresquinho. Pois, provavelmente apanham o ar fresquinho, não é? Exatamente. Temos a Tânia também, que acabou de entrar. Bem-vinda, Tânia. Penso que estará comunicado Vila Real, não é? Olá, muito boa tarde. Não, hoje estou de Vigo, vim fazer uma estadia de investigação à Universidade de Vigo, mas não queria perder a vossa sessão. Bem-vinda, Tânia, bem-vinda. Pois, eu associo o seu nome ao Tado, não é? Estava a pensar já em Vila Real, não é? Vila Real de Trás-os-Montes, e portanto estaria naturalmente anotado, não é? Bem-vindo, Filipe. Bem-vindo, Filipe Gonçalves. Olá, bem-vindo. Olá, obrigado. Sendo assim, eu ia pedir agora à Selma que vá fazendo a aceitação das pessoas, não é? Tornar com Eu tenho que estar a fazer a lista, mas agora já está. Ok, eu vou continuar. Sim. Ok. Sendo assim, penso que poderemos avançar. Eu dou início então a este segundo seminário in vitro, que tem como título, nós fomos buscar um título conjugando o design e a média arte digital, investigação em design e média arte digital, entre o artefacto funcional e o discurso estético. E depois vamos ver ao longo da discussão, assim eu espero, o porquê deste título e o porquê da palavra funcional algures entre o artefacto e o discurso estético. Eu pedi aos colegas que ligassem o microfone para não fazer feedback. Este seminário vem na linha daquilo que são os seminários in vitro, que nós iniciamos em 2015 até 2018 e retomamos no âmbito do projeto in vitro, que é um projeto, sobretudo, de promover a transdisciplinaridade, que é trazer diferentes conhecimentos de pessoas de diferentes áreas para, em conjunto, podermos, e de forma mais ou menos informal, podermos partilhar visões, experiências e em conjunto discutirmos aquilo que nos interessa, enfim, em prol do conhecimento e da partilha do conhecimento. E, portanto, antes de mais nada, dou as boas-vindas a todos, agradecendo aos oradores, ao professor Carlos Duarte, do IAD, da Universidade Europeia, que eu conheço já enfim, há alguns anos, há bastantes anos, aliás, somos conterrâneos do mesmo país, somos africanos de Moçambique, de nascimento, e também de alma, não é? Nós adoramos aquele país e, portanto, continuamos a torcer e a sofrer pelo destino de Moçambique. O professor Heitor Alvelos, professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que também tem acompanhado não só o projeto de MAD, mas o projeto SIAC, e que nós temos, enfim, vindo a desafiar desde há uns anos esta parte, para nos inquietar com o seu discurso relativamente... eu diria quase disruptor, não é? Porque por vezes vem-nos colocar o dedo na ferida em algumas das questões que nós vamos por vezes lidando com elas, mas depois o professor Alvelos traz e coloca os pontos nos is e obriga-nos a pensar um bocadinho. E depois há a professora Teresa Barradas,
que já veio dizer que se sente, enfim, muito humilde, enfim, uma estudante ao lado dos professores, mas a professora Teresa Barradas é professora, já se doutorou e tem feito um trabalho excelente numa área que nós vamos falar, que é de trazer a dimensão têxtil para dentro do design e da criação de artefactos digitais, ou se quisermos transmídia, ou até, quem sabe, pós-digitais, conjugando a componente design e a componente arte. Né? Portanto, sejam bem-vindos. Também desejo a todos, em nome deste projeto In Vitro, que tenhamos um seminário interessante, que possamos, de facto, conduzir aqui uma discussão interessante. Os materiais serão depois partilhados, não só as apresentações dos oradores, como também este vídeo, que eu espero desta vez ele não me interrompa, penso que não tenho aqui limite nenhum de 40 minutos. Este vídeo também será partilhado, portanto sejam bem-vindos. Dou desde já a palavra, sem antes avisar que vamos gravar, portanto já se aperceberam pela conversa que vamos gravar esta sessão. Passo então a palavra ao colega professor Carlos Duarte, do IAD, Universidade Europeia. Tenha a palavra, Carlos, 20 minutos. Desde já, uma vez mais, quero agradecer este convite que me foi endereçado e, neste caso particular, agradecer também aqui ao professor Adérito Marques e por esta iniciativa da Universidade Aberta, que quero felicitar. Naturalmente, também para cumprimentar aqui os meus colegas, de modo formal, e todos aqueles que estão a acompanhar este nosso seminário. Eu tenho aqui uma nota, eu gostava de projetar aqui a minha apresentação. Portanto, eu dou-te o controle e farás... Penso que poderás fazer isso, não é? Posso partilhar aqui a tela, não é? Eu penso que poderás partilhar a tela. Exatamente, podes. Digam-me só se estão a ver alguma coisa. Já estamos. Tem aqui como título Design como valor agregado e depois irei também fazer aqui uma breve abordagem à questão do método de projeto em design versus método de investigação, mas presumo que todos vocês, e seja já de conhecimento de todos, na atualidade o design contempla um papel fundamental na formação do mundo e na geração de novos produtos, sistemas e serviços, em resposta a inúmeras condições e oportunidades de mercado. Cada objeto de design é uma consequência de um processo desenvolvido cujo resultado é determinado por condições e decisões e não apenas pela simples configuração. Podemos referir que o conjunto de coisas que podem ser abrangidos pelo design contemplam todos os aspectos da vida humana, tais como vestuário e acessórios, edifícios, construção de interiores, mídia, joalharia, bens de consumo, bens industriais e sistemas complexos e sistemas sociais, e em que as principais áreas de design estão de algum modo identificadas neste gráfico, mas desenvolver produtos utilizáveis, fáceis de aprender, efetivos e que produzam uma experiência agradável, implica que se entre em linha de conta com tipos de utilizador, o tipo de atividade, o contexto de interação, em suma, para que todos, ou por outro lado, também sabemos que a evolução em engenharia e tecnologia tem progredido ao longo de dois eixos, sendo um o eixo, ou se quisermos, o aumento da complexidade, e o outro, o segundo, a facilidade de utilização. E hoje temos assim ao nosso dispor uma diversidade de soluções incomensuravelmente mais complexas e que se induzem uma grande facilidade de uso nas nossas atividades diárias. Trago-vos como exemplo a evolução das telecomunicações e, em particular, do telefone, nas suas diferentes existências, e se antes eram grandes, acionados à manivela, e mais tarde por disco, e embora a comutação fosse baseada em tecnologia rudimentar, ou seja, relés e posteriormente válvulas, as pessoas experimentavam grande dificuldade na sua utilização. Por exemplo, teriam que saber exatamente onde estava o algarismo pretendido para inserir o dedo na cavidade correspondente. As ligações essas estavam dependentes de centrais telefónicas de baixa complexidade tecnológica, mas com uma acrescida dificuldade de uso e de manuseamento. Com a invenção do transistor em 1947, os equipamentos de telecomunicações sofrem uma redução significativa, quer em tamanho, quer em peso ou espaço. E a comutação passou a ser efetuada de uma forma diferente,
com a engenharia, digamos, mais exigente e mais avançada, mas não foi só a engenharia que mudou para facilitar o acesso às telecomunicações. Ao passar a dispor de um teclado constituído por 10 teclas, com posições fixas, organizadas em 3 conjuntos de dígitos, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, para além do dígito 0 se encontrar em destaque, relativamente a todos os restantes, conferindo assim uma muito maior facilidade de utilização. Mas quando olhamos para a evolução dos microprocessadores, vemos um enorme incremento na facilidade de utilização, acompanhada de uma muito maior sofisticação da tecnologia, que nos trouxe até às funções dos telefones sem ligações fixas. De facto, hoje cabem na palma das nossas mãos e conectam pessoas de todas as partes do mundo, dispõem das mais funcionalidades e aplicações, com serviço de mensagens, jogos, rádio, internet, MP3, câmara fotográfica, sistemas de navegação, entre outros, e com a continuação da evolução dos microprocessadores, no sentido de cada vez incorporarem mais transistores, prevê-se com facilidade que novas soluções possam ser introduzidas a curto prazo. Estamos certos, os aparelhos de telecomunicações serão no futuro mais finos e leves e que naturalmente serão portadores de uma maior complexidade e acrescidos de uma maior facilidade de uso, como uma consequência direta da engenharia e do design. E assim, hoje vivemos num mundo cada vez mais complexo, em que o crescimento da gestão de um número enorme de eletrões, clientes, centrais, auxiliares, computadores, pós-distribuição, etc., tem acontecido em simbiose entre os seres humanos e seres fabricados. Reparemos, de cada vez que nós aprendemos como gerir humanos, transferimos esse conhecimento para os não humanos, que aqui refiro como os fabricados, os tais seres de silício, e conferimos cada vez mais prerrogativas operacionais. Dou-vos agora um exemplo concreto e que se passa na minha instituição. Até há um ano atrás, antes da pandemia, o controle de acessos era da inteira responsabilidade dos colaboradores afetos aos serviços de recepção dos diferentes campos. Hoje, essa competência foi transferida para um sistema biométrico, os tais seres fabricados. Claro que todos aqueles que não reúnam as condições pré-estabelecidas não ingressam no campus. Mas, para entrarem, têm a possibilidade de atuarem junto das pessoas da recepção, que podem, por sua iniciativa, autorizar o acesso, contrariando assim as prerrogativas operacionais que foram confiadas aos seres de silício. Resultado é que aqueles seres humanos que no passado interpelavam quem entrava não seriam todos os mais amados. Hoje, pelo contrário, passaram a ser muito mais considerados por se tornarem facilitadores. Deste exemplo tão banal, verifica-se claramente que há uma passagem de conhecimento dos nascidos para os seres fabricados, para permitir aos humanos atribuírem-se novas tarefas. Aqui fica a descrição do nosso presente. Uma nova sociedade existe e muda, mas infelizmente não está a ser socialmente construída. Mas não é disso que vamos tratar. O que vamos agora tratar é o facto de os não-humanos construírem a linha do horizonte e o solo sobre o qual novas sociedades, nascidos e fabricados, estão a emergir. E é nesta simbiose que temos que estudar os novos comportamentos, que nos seus limites ou são orgânicos e funcionais ou caóticos. Temos então que estabelecer as condições que levam a um caso ou outro. Claro que para estabelecer as condições, nós, humanos, temos oscilado entre o que dizem que Deus joga os dados, aqueles que garantem e afirmam, tal como Einstein, que Deus não joga os dados, o que é natural para alguém que professa uma religião monoteísta, tal como a religião judaica. Deus é o mais simples que há, porque é unidade, não tem partes. Que foi acompanhado por Alberto Queiro, um dos Fernandes Pessoas, e aqui está, porque é que o caminho da simplicidade é uma ambição permanente. É uma ambição que leva-nos à evolução. Mas para evoluir no sentido dos sistemas cada vez mais complexos, lembrem-se do exemplo de há pouco das telecomunicações. Há 2 métodos conhecidos. Um é cultural, a teoria evolucionista de Darwin.
Do outro, quase nunca se fala, a teoria assente na ajuda mútua do príncipe Piotr Kropotkin. A teoria da evolução darwinista assenta na adaptação do mais forte às condições no tempo e no espaço. Mas passados 2 anos, após ter sido publicada esta teoria, Piotr Kropotkin concorda com ela, mas apresenta um outro fator de evolução baseado em mutual hate, na cooperação, e que, por estranho que pareça, este conceito de cooperação como fator de evolução ainda não é cultural. Mas ouçamos o príncipe. Não é amor nem sequer simpatia que induz uma manada de ruminantes ou uma récua de cavalos a formar um anel para resistir a um ataque de lobos. Não é amor que faz dos lobos juntarem-se numa matilha para caçar. Não é amor que induz gatinhos ou cordeiros a brincar ou uma dúzia de espécies de passarinhos a passar dias juntos no outono. É um sentimento infinitamente mais amplo que amor ou simpatia pessoal. Um instinto que devagar, lentamente se desenvolveu entre animais e entre homens, no curso de uma lenta e grande evolução, e que ensinou os animais e o homem a força que a prática da ajuda e suporte mútuos trazem e a alegria que daí advém. Ora, para Kropotkin, para todos nós, é evidente que uma espécie tem maior sucesso quanto mais houver capacidade dos seres individuais dessa espécie cooperarem entre si. Veja, por exemplo, o exemplo dos leões para caçarem ou, por exemplo, os elefantes para se defenderem. Façamos mesmo uma simulação da evolução da lá Piotr Kropotkin. Se cada um destes algarismos representar um ser, vamos fazer o exercício de colocar os seres de interação, que aqui é representada por uma linha, e à medida que o número de interações aumenta, o tamanho do maior agrupamento modifica-se, tal como podemos comprovar, por exemplo, através do aumento do número de ligações que ocorrem nos seres número 8 e 15. Construindo agora um gráfico em que as ordenadas retratam o tamanho do maior agregado e em abscissas a razão entre o número das interações e o número de elementos, e assim à medida que o número de interações aumenta, o tamanho do maior agrupamento modifica-se e que, segundo a curva logística, diremos então que houve uma mudança de estado. Diz que há uma mudança de estado porque, de facto e por exemplo, não é possível explicar as propriedades do gelo a partir das propriedades da água líquida. Nos sistemas, em vez de chamar mudança de estado, de cada vez que há uma mudança de comportamento no sistema, que não é explicável pelo comportamento anterior do sistema, diz que houve lugar a um comportamento emergente. E, portanto, aumentar o número de interações é a chave para o que é novo. E, por isso, a cooperação é o motor da complexidade. É o método mais avançado de evolução. Aliás, foi assim que foi realizada a evolução dos cérebros. Mas, mais curioso, tal não aconteceu só nos seres nascidos. Vejamos o que aconteceu no mundo dos seres fabricados. Cada vez mais, transistas cooperam entre si. E o número de seres de silício que cooperam tem mesmo vindo a progredir de acordo com uma trajetória prevista, por aquilo que se veio a chamar por lei de Moore. Se estudarmos em detalhe o gráfico, vemos que o número de transistores tem duplicado a cada período de 18 meses. E há ainda um outro aspecto relevante, mantendo sempre o mesmo custo, o mesmo valor. E como vêem, todos os fabricantes, mais ou menos com pequenas diferenças, estão no caminho da engenharia e tecnologia que, de acordo com a nossa definição, corresponde ao aumento da complexidade. Mas se quisermos mesmo ter a certeza que o método mais avançado de evolução, ou seja, baseado em cooperação, tal como definido pelo príncipe Kropotkin, vejam bem se esta árvore de evolução de seres fabricados não é tudo semelhante à dos seres nascidos. Mas relembremos que só complexidade não é suficiente. Não chega para evoluirmos. Aliás, todos nós conhecemos instituições constituídas por humanos e fabricados em que o aumento da complexidade gerou tamanha complicação que passaram a ser instituições caóticas. Voltando ao exemplo das telecomunicações, em que a complexidade só por si não é um fator suficiente de evolução. Por um lado, temos papel importante da engenharia e a introdução de avanços tecnológicos, mas também o design foi decisivo para uma melhor facilidade de uso, com a substituição do discar por pressionar botões. Para muitos até deixou de ser necessário usar óculos.
sem que possamos esquecer a importância que este facto em si constituiu para indivíduos portadores de deficiência visual. Mas não percamos de vista que o que nós queremos estabelecer são as condições que levam os comportamentos emergentes a serem orgânicos e funcionais ou caóticos. E se olharmos agora, certamente olhando para os gráficos das telecomunicações, vê-se arranjo em nós que simplifica a complexidade. E se olharmos também para os gráficos nos cérebros, também se vê simplicidade. O aumento das ligações não é maciço, mas com o arranjo de grafos, a entropia produzida será mínima. Então, a chave para o aumento da complexidade é a entropia mínima. Foi-nos dado em 1870 por Claude Bernard, fundador da medicina fisiológica, que descreveu de seguinte maneira: uma vida livre e independente requer a constância do meio interno. Sabe-se que é verdade para os seres humanos. Se estamos de boa saúde, é sinónimo de uma grande simplicidade. Não precisamos de análises, raios-x, angiografias, ressonâncias magnéticas, ecografias, etc., etc. E que naturalmente dá origem a um funcionamento orgânico e funcional. Mas que, pelo contrário, estivermos doentes, é uma grande complicação. Quando se deixa que a complexidade se torne uma complicação, o sistema paralisa e morre. Sendo que isto é um facto, então seria bem sermos capazes de medir a simplicidade, não de teorias, mas da física, da química, da biologia ou da engenharia em presença. Claro que não tem sido fácil. O que nós precisamos mesmo é de um parâmetro em que sigamos e equilibramos a simplicidade. E não temos que nos acanhar, porque é aquilo que efetivamente satisfaz os utilizadores. Mas para que seja possível conhecimento e recolha e tratamento de dados, é fundamental ter tal como a gestão dessa informação. Hoje, o designer é visto como um gestor de informações, a quem compete encontrar uma estratégia para integrar todas as informações relevantes de uma forma inteligente e criativa para chegar a uma solução inovadora e adequada à tarefa do design. Importa agora entender o que distingue a investigação prática associada à aplicação do método design, processo de projeto, por exemplo, que é inequivocamente assumida como a distinta de investigação científica sobre os métodos e estudos do design, a teoria. Se compararmos agora as estruturas do método científico e do método design, verificamos que em ambos os casos existe a aplicação de uma metodologia definida em função das especificidades da questão, problema a investigar. Em ambos os casos também existe um processo de investigação de fundo, estado da arte, análise dos fatores tecnológicos, sociais, funcionais do mercado e de usabilidade, através do qual se definirão posteriormente as hipóteses e pressupostos conceptuais e operativos a desenvolver. Então, em que residem as diferenças estruturais entre o método de desenvolvimento de um projeto de design em contexto profissional e de um projeto de design desenvolvido em contexto de investigação científica. Para Moreira da Silva, a investigação trata sobretudo com a análise, enquanto que o processo de projetar em design focaliza-se na síntese. O ato de desenvolver a prática em design focaliza-se no produto, enquanto que a investigação se foca no conhecimento de base científica. A prática procura novas possibilidades, enquanto que a investigação em design procura probabilidades. A prática tem um caráter normativo baseado nas preferências, pontos de vista e ideologias pessoais, enquanto que a investigação tem um caráter empírico, tese, análise baseada em factos. A título comparativo, recorrendo a Harsha, o design, num certo sentido, é a investigação feita de trás para a frente. A investigação começa com o particular e move-se em direção ao geral. O design começa com o geral e trabalha em direção ao particular. Esta concepção de Harsha, do método design, é referida por Munari como assente na noção de que desmontar um problema nas suas componentes significa descobrir muitos subproblemas. Um problema singular de design é um conjunto de muitos subproblemas, cada um deles pode ser resolvido por forma a obter um campo de soluções aceitáveis. Se compararmos agora o que ambos os métodos implicam, em termos de processo, verificamos que quer o método design, quer o método científico, se iniciam com a identificação de uma questão, de um problema, ou campo de problemas prévio, movendo-se em direção à sua resolução, mediante o cumprimento e validação de etapas comparáveis em termos de estrutura. É certo, contudo,
que a grande diferença entre métodos, tal como referido por Moreira da Silva, se situa na formulação dos pressupostos que acompanham as diferentes fases do processo. A prática do design pode envolver investigação, mas em si, a prática do design não é investigação. Investigação envolve a criação de conhecimento novo, o que é diferente de acumular informação, o que não é mais que a organização do conhecimento existente. Nessa medida, e em conclusão, sendo o design criador da cultura material e ou digital utilitária do cotidiano, é também um mediador operativo e conceptual de dados e métodos provenientes de diversas áreas do conhecimento, a arte, as ciências sociais, as ciências naturais e tecnologia, pelo que a sua especificidade de atuação obriga à definição e aplicação de submétodos próprios que, em função das características e das necessidades inerentes ao projeto, se podem combinar em processo de desenvolvimento de caráter racional, criativo ou misto. Na perspectiva de Inês Seca Ruivo, essa capacidade de visionamento a adquirir por parte do estudante passa pelo reconhecimento geral dos pressupostos e fases do método científico, incluindo noções como questão da investigação, síntese, probabilidades, caráter empírico baseado em factos, resultados externos e duradouros, e pelo reconhecimento particular e comparado do método design, sublinhando-se as suas especificidades. Esta identificação, por exemplo, permitirá que o estudante compreenda mais objetivamente que numa investigação académica, a questão da investigação não nasce obrigatoriamente pela identificação de um problema de projeto. Na realidade, na maioria das vezes, ela nasce da identificação intuitiva ou dedutiva de uma lacuna registada ao nível do conhecimento sobre determinado tema da área. Numa teose teórica ou prática, a hipótese de design pode consistir na especificação de um problema registado na concepção e planificação de um produto, componentes de um produto, sistema de produtos, ao nível funcional de usabilidade, técnico ou do processo. A hipótese pode igualmente consistir na especificação de um problema ou lacuna registados ao nível da concepção e planificação de um método de design. Terminando, diria que em design tudo tem um porquê, que pode estar sustentado na criatividade, mas também na inovação, na cooperação, na digitalização, complexidade, enquanto valor agregado criado pelo design e pela intervenção do designer na gestão do conhecimento em função das condições e decisões tomadas. Mas lembremos que a complexidade só por si não é um fator suficiente de evolução, não chega para evoluirmos. Nesse pressuposto, recordo que só em cooperação, o design, ao simplificar a complexidade, tem sido decisivo para uma melhor facilidade de uso por parte dos utilizadores, ao criar produtos mais fáceis de aprender, efetivos e que produzem uma experiência agradável. Assim termino, evidenciando o principal aspecto que, no meu entender, tem materializado o design como valor agregado, citando Leonardo da Vinci, em que ele refere a simplicidade é a maior da sofisticação. Espero ter terminado dentro do tempo que me foi facultado e estarei naturalmente à disposição no período da discussão para abordarmos as questões, algumas destas questões com maior particularidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Fizeste isto dentro do tempo regulamentar, mais do que isso, certinho. Isto é... Sabendo que isto é aberta, à distância. Exatamente. Todos contados, eu não poderia usufruir e usurpar do meu tempo. Penso que puseste aqui umas questões muitíssimo interessantes para discussão. Aliás, naquilo que nós, noutra dimensão que é da média arte digital, já temos discutido, que é o separar o próprio processo de criação, não é? Do processo de investigação, e eles de alguma forma também se interligam de uma forma até bastante semelhante àquilo que tu aqui apresentaste. Muito obrigado mais uma vez. Passamos para o próximo orador. Pedi ao público que fosse registando as questões, depois para a altura do debate. Pedia talvez para desligares. E, portanto...